Bem-vindos à segunda aula de nosso minicurso A Metafísica segundo Santo Tomás de Aquino. Nessa segunda aula, começaremos a exposição sistemática das 5 vias para demonstrar que Deus é. Tomemos a Suma Teológica na primeira parte, na prima pars, questão 2, artigo 3, como texto base para essa aula. Antes de entrarmos propriamente na exposição das 5 vias, temos de tratar de 2 questões prévias, também tratadas por Tomás. São elas: primeiro, a questão de se Deus é evidente. Segundo, a questão de se Deus é demonstrável. As tratarei muito brevemente. Elas correspondem na Suma Teológica, respectivamente, à prima pars, questão 2, artigo 1, e primeira prima pars, questão 2, artigo 2. Pois bem, Deus é evidente? Ora, se Deus fosse evidente, todos creriam nele. De fato, quando algo é evidente por si mesmo, todos que estão em estado de sanidade intelectual o aceitam. Mas muitos não creem em Deus, como está no Salmo. O insensato diz em seu coração, não há Deus, fecha aspas. Logo, Deus não é evidente. Não há como dizer que o conceito ou o nome de Deus já nos leva com clareza ao seu ser. E nisso se objeta. O nome de Deus significa aquele sobre o qual nada de maior pode ser pensado. Ora, se Deus é aquele sobre o qual nada de maior pode ser pensado, e ele existe no intelecto, ele deve existir também na realidade, pois se existisse como uma fantasia do intelecto e não fosse real, tal como um unicórnio que existe como uma fantasia do intelecto e não existe na realidade, ele não seria aquele do qual nada de maior pode ser pensado. Mas aqui deve-se responder: nem todos entendem Deus dessa forma. Nem todos entendem o conceito de Deus como sendo maximamente perfeito. Muitos, por exemplo, enxergam que a perfeição máxima está no espaço e no tempo, e que Deus seria imperfeito. O conceito de perfeição máxima não é claro para todos de forma imediata. Logo, para que se alcance a ciência das verdadeiras perfeições divinas, deve-se partir da ciência das perfeições criadas. E nisso já entramos na outra questão: Deus é demonstrável? Ora, como se viu na última aula, Deus pode ser demonstrado pelo método quia, ou seja, indo dos efeitos até as causas. E isso está de acordo com o que diz São Paulo, abre aspas, as perfeições invisíveis de Deus se tornaram manifestas nas coisas visíveis, fecha aspas. Logo, a ciência do ser e das demais perfeições divinas pode ser alcançada pela ciência e perfeição das criaturas. E é disso que partem as 5 vias. Pois bem, comecemos então a exposição do sistema das 5 vias. E sigamos a Santo Tomás. Diz Santo Tomás, abre aspas, por 5 vias pode-se demonstrar que Deus é. A primeira e mais manifesta é a procedente do movimento, pois é certo e verificado pelos sentidos que alguns entes são movidos nesse mundo. Ora, todo o movido por outro é, porque nada é movido senão enquanto é potencial, relativamente àquilo a que é movido, e um ente move enquanto em ato, pois mover não é senão levar alguma coisa da potência ao ato. Assim, o cálido atual, como o fogo, torna a madeira, cálido potencial, em cálido atual e dessa maneira a move e altera. Ora, não é possível uma coisa estar em ato e potência, no mesmo ponto de vista, mas só em pontos de vista diversos, pois o cálido atual não pode ser simultaneamente cálido potencial, mas é frio em potência. Logo, é impossível uma coisa ser motora e movida, ou mover-se a si própria no mesmo ponto de vista e do mesmo modo, pois tudo o que é movido há de sê-lo por outro. Se, portanto, o motor também se move, é necessário que seja movido por outro, e este por outro. Ora, não se pode assim proceder até o infinito, porque não haveria nenhum primeiro motor e, por consequência, outro qualquer, pois os motores segundos não movem, senão movidos pelo primeiro, como não move o báculo sem ser movido pela mão. Logo, é necessário chegar a um primeiro motor, de nenhum outro movido, ao qual todos dão o nome de Deus. Bom, aqui se torna necessário entender alguns conceitos. Primeiro, o conceito de movimento. Movimento, segundo Aristóteles, é o ato daquilo que existe em potência. Está em ato aquilo que está exercendo atualmente alguma perfeição,
está em potência aquilo que possivelmente exerce alguma perfeição. A água, atualmente quente, exerce a quentura em ato. A água fria e possivelmente quente exerce a quentura em potência. Ora, todo motor só move enquanto está em ato. Assim, para que uma água potencialmente quente e, portanto, atualmente fria, seja movida e se torne atualmente quente, é necessário que haja um motor atualmente quente que atualize essa sua potência. Todo motor deve possuir em ato a perfeição que ele está transmitindo para aquilo que a possui em potência. Então, para que uma água fria e potencialmente quente passe a ser atualmente quente, é necessário, por exemplo, que ela seja misturada com uma porção maior de água já atualmente quente. E nisso, aquela porção menor quente em potência se tornará aquecida em ato. Mas aqui há de se distinguir aquele motor que é principal e primeiro daquele motor que é instrumental e segundo. A água quente exerce o ato da quentura de forma instrumental, pois o ato da quentura não lhe é essencial, senão que lhe é acidental. A água aquecida só será quente em ato enquanto estiver sendo movida imediatamente por aquilo cuja atualidade da quentura é própria e essencial, que é o fogo. Pois movimento é o ato daquilo que existe em potência. Ora, a água é potencialmente quente. Logo, se ela exerce atualmente o ato da quentura, é porque está havendo imediatamente um movimento que está atualizando a quentura potencial da água. Quando a água aquecida aquece uma outra porção de água potencialmente aquecida, ela está agindo como motor instrumental do fogo e só está transmitindo a quentura enquanto transmite uma parcela de seu ato já recebido e já delimitado da quentura, o qual é sustentado diretamente pelo fogo como motor principal. Seria absurdo supor que só existissem motores instrumentais e que de motores instrumentais se fosse regredindo infinitamente, pois todo motor instrumental só pode agir em virtude de sua sustentação direta e simultânea do motor principal. Por isso que, no caso da quentura, é necessário supor o fogo, motor principal e que exerce a atualidade da quentura de forma primeira e principal. Pois bem, o exemplo da quentura sempre foi muito usado por Santo Tomás. Mas, com as descobertas mais modernas da termodinâmica, esse exemplo se tornou caduco. A quentura não é um ato essencial e próprio do fogo, senão que consiste na agitação molecular de partículas, coisa complexa da física mais moderna. De todo modo, o exemplo pode ser muito facilmente reformado. Existe uma multidão de exemplos possíveis. Tomemos um exemplo mais apropriado para a física mais recente, a velocidade. O motor principal da velocidade, ao menos segundo dados da física moderna, é a luz. Todas as demais velocidades se dizem com respeito e em referência à velocidade da luz no vácuo, e só podem ser medidas ao serem tomadas relativamente a ela. Logo, toda velocidade de todos os outros corpos, como a velocidade de uma órbita terrestre, por exemplo, é instrumental, sendo sustentada no seu ato e movida imediatamente pela luz, motor principal da velocidade. Essa é só uma forma de adaptação. Agora, existe um ato que é constitutivo e fundamento de todos os outros atos, é o ato de ser. O ato de ser é o ato de todos os atos, a perfeição de todas as perfeições. O ato de ser é o ato que unifica todas as outras atualidades, tal como a brancura é a atualidade que unifica as atualidades de todas as demais, cores refletidas e diversificadas pela aparência fenomênica do reflexo na pirâmide. Todos os atos são como que atos instrumentais do ato principal, que é o ato de ser, tal como todas as cores são reflexos fenomênicos na pirâmide da única cor principal, que é a cor branca. Ora, este ato é próprio do motor que é dito absolutamente principal de todas as coisas. Principal não relativamente a alguma atualidade particular, como a luz que é motor principal relativamente ao movimento da velocidade. Não, este ato
é próprio do motor que é dito principal de forma simplíciter e máxima. É o motor principal de todo e qualquer movimento, de todo e qualquer ato instrumental, pois esse motor exerce o ato principal e absoluto, que unifica todas as perfeições. Ora, este motor deve ser um único ente, pois os entes se multiplicam pela potência, e este ente é ato puro, perfeitíssimo e fonte de todas as perfeições. Ora, não faz sentido supor dois ou mais entes maximamente perfeitos, pois, se são maximamente perfeitos, em nada se distinguiriam um do outro. Logo, existia um único motor principal e máximo de todos os atos, sustentador simultâneo e imediato de todo o movimento e de toda a atualidade, de onde provém toda a perfeição, e com respeito ao qual tudo que se move é motor instrumental. Esse é aquele que chamamos Deus. Ora, se para cada ato particular, como o ato da velocidade, o ato da coloração, etc., deve-se supor um primeiro motor principal que possua este ato de forma primeira e própria, é necessário igualmente supor um primeiro motor imóvel e principal da atualidade universal, do qual todos os atos particulares sejam instrumentais. E este primeiro motor imóvel, motor principal da atualidade universal, é Deus mesmo. Passemos então para a exposição da segunda via. E mais uma vez leiamos aquilo que escreve Santo Tomás. Abre aspas. A segunda via procede da natureza da causa eficiente, pois descobrimos que há certa ordem das causas eficientes nos entes sensíveis, porém não concebemos nem é possível que uma coisa seja causa eficiente de si própria, pois seria anterior a si mesma, o que não pode ser. Mas é impossível nas causas eficientes proceder-se até o infinito, pois em todas as causas eficientes ordenadas, a primeira é causa da média e esta da última, sejam as médias muitas ou uma só. E, como, removida a causa, removido fica o efeito, se nas causas eficientes não houver primeira, não haverá média nem última. Procedendo-se ao infinito, não haverá primeira causa eficiente, nem efeito último, nem causas eficientes médias, o que evidentemente é falso. Logo, é necessário admitir uma causa eficiente primeira, a qual todos dão o nome de Deus. A segunda via, fecha aspas, A segunda via parte da causalidade eficiente. Podemos entendê-la do seguinte modo: tudo o que está em ato, ou está em ato, em virtude dos princípios intrínsecos de sua essência, ou está em ato em virtude da sustentação causal de algo externo. No homem, a capacidade de rir é advinda dos princípios intrínsecos da essência do homem, que é ser animal racional, pois é próprio da natureza racional o senso de humor. De modo análogo, a inteligência, ou a capacidade de pensar racionalmente, também é própria do homem, advinda de seus princípios essenciais. Mas, no computador, é causada por princípios extrínsecos. Assim, o computador só pode se dizer dotado de racionalidade enquanto é sustentado pela potência causal do homem, pela potência ativa do homem de transmitir aquilo que lhe advém de princípios próprios. Há de se distinguir aqui a causa primeira da causa segunda. A causa segunda é aquela que transmite a atualidade que possui, não em virtude de princípios intrínsecos, mas a atualidade já delimitada que ela possui enquanto é imediatamente causada por um agente externo. A causa primeira é aquela que transmite a atualidade que ela possui em virtude de suas virtudes intrínsecas e transmite para um recipiente que irá receber a atualidade de forma delimitada na sua potência passiva. A potência ativa é a capacidade de transmitir a perfeição para outro. A potência passiva é a capacidade de receber a perfeição. Aquele que possui uma perfeição em virtude de seus princípios intrínsecos possui máxima potência ativa, máximo poder de transmiti-la. Aquele que possui uma perfeição em virtude da sustentação de uma causa externa possui a perfeição recebida
numa potência passiva e só é capaz de transmitir na potência ativa aquilo que sua potência passiva, enquanto recipiente parcial da perfeição que se delimita, foi capaz de receber. Ora, é preciso supor um agente primeiro, com máxima potência ativa, capaz de transmitir a atualidade do ser, a atualidade universal, de forma total e absoluta. Esse agente primeiro é Deus. Passemos agora para a quinta via. Sim, iremos avançar um pouco. Deixaremos a terceira e a quarta vias para uma segunda parte desta exposição. Isso porque elas envolvem as noções de participação e nesta primeira exposição nos ateremos nas vias que tratam da causalidade. Bom, leiamos o que diz Santo Tomás na exposição da quinta via. Abre aspas. A quinta via procede do governo das coisas, pois vemos que algumas, como os corpos naturais, que carecem de conhecimento, operam em vista de um fim, o que se conclui de operarem sempre ou frequentemente do mesmo modo para conseguirem o que é ótimo, donde resulta que chegam ao fim, não pelo acaso, mas pela intenção. Mas os seres sem conhecimento não tendem ao fim sem serem dirigidos por um ente conhecedor e inteligente, como a seta pelo arqueiro. Logo, há um ente inteligente, pelo qual todas as coisas naturais se ordenam ao fim, e aqui chamamos Deus. Bom, a quinta via parte da causalidade final, ou do governo de Deus sobre as coisas. Aqui podemos fazer uma analogia com um coro musical. Um coro musical funciona como um corpo orgânico. Cada voz do coro realiza um papel particular para a consecução da harmonia comum e integral daquilo que se está cantando. Todos agem em conjunto, cada um com um papel particular, entenda-se com uma voz particular, para a consecução da beleza total do canto. O baixo, o barítono, o tenor, o soprano. Cada voz particular precisa manter sua voz. Caso uma única voz se desvirtue e desafine, todo o coro desafina. Ora, mas um coro só funciona se houver um mestre que conheça a beleza integral do que deve ser cantado e que orienta cada voz a cantar seu tom correto. O mestre de coro é aquele que conhece a integralidade e harmonia comum da música e, ao conhecer a universalidade vocal da música, orienta cada voz particular ao que ela deva cantar para alcançar essa universalidade previamente conhecida. Um outro exemplo, a cidade. Na cidade, cada cidadão realiza um trabalho particular para a consecução do bem comum universal da cidade. O padeiro produz o pão, o agricultor cuida do plantio, o pedreiro constrói. Cada cidadão precisa fazer um trabalho particular para o bem geral da cidade. E se qualquer cidadão desafinar na realização do seu trabalho, o quebra-cabeça desencaixa e desafina toda a produção da cidade. Ora, se cada cidadão realiza um trabalho particular e, ainda assim, todas as peças do quebra-cabeça se encaixam, é porque eles são guiados por um governador que já conhece a forma como o quebra-cabeça se encaixa de forma integral e, nisso, orienta cada cidadão, ou seja, cada peça do quebra-cabeça, a posição a qual deve ficar, o trabalho que deve realizar, etc, etc. Também se poderia fazer uma analogia com as relações entre artista principal e artista instrumental. Quem não lembra disso da última aula? O chefe de cozinha, artista principal, orienta todas as funções de cada um dos artistas instrumentais, todos os cozinheiros. O arquiteto, cada uma das funções de seus pedreiros. Bom, vemos ordem em todas as coisas criadas. Toda a criação funciona de forma ordenada e cada criatura tem uma função particular. O peixe nada, o roedor rói, o cão late,
O gato mia. Nada acontece de forma aleatória. Cada coisa criada tem uma função própria. Se cada coisa criada tem uma função própria, é necessário assumir um artista principal universal, um artista principal de todas as coisas, um governador supremo, governador que rege e ordena não só um coro particular, mas tudo quanto é. Essa inteligência suprema que tudo governa deve se identificar com o próprio fim universal para o qual tudo se dirige, pois se fosse diferente, o condutor universal do fim ao fim, se fosse diferente o condutor universal ao fim do próprio fim, ele ainda seria conduzido e não seria o condutor universal. Logo, é necessário supor que há uma inteligência suprema que não só governa todas as coisas criadas em vista de uma finalidade universal, senão que é a própria finalidade universal e o próprio bem absoluto. E esse é Deus. Pois bem, terminamos a exposição acerca das vias da causalidade. Agora, é necessário responder algumas objeções sobre a natureza da causalidade, as quais se dirigem mais principalmente à primeira via, mas que, de certo modo, afetam todas as vias causais. São 3 problemas ou objeções, uma relativa ao movimento da vontade, outra relativa ao movimento da inteligência, e uma terceira relativa ao movimento gravitatório inercial, uma objeção da física moderna. Buscarei seguir de perto a exposição que o padre Álvaro Calderón, no seu livro El Orden Sobrenatural, faz desse tema tão espinhoso. Pois bem, comecemos analisando como Deus pode ser dito primeiro motor do movimento voluntário. Santo Tomás trata de maneira especial e profunda esse assunto na questão 9 da Prima Secunde. Ele começa a parte moral da Suma dizendo o seguinte, abre aspas, o homem se diferencia das criaturas irracionais na medida em que é dono de seus atos. Por isso, somente aquelas ações das quais o homem é dono podem chamar-se propriamente humanas. Mas como o homem é dono de seus atos mediante a razão e a vontade, chamamos, portanto, ações propriamente humanas as que procedem de uma vontade deliberada. Fecha aspas. Isso está na Prima Secunde, questão 1, artigo 1. Há que se reconhecer, então, que a vontade é o primeiro motor de todos os atos humanos, o que está de acordo com o que diz Santo Tomás, abre aspas, em todas as potências ativas ordenadas, aquela potência que visa o fim universal move as demais potências que visam os fins particulares, fecha aspas. E em outro lugar, abre aspas, a vontade pertence a mover as demais potências ex ratione fines, que é o objeto da vontade, fecha aspas. Essas passagens estão, respectivamente, na Prima Pars, questão 82, artigo 4, e na Prima Secunde, questão 9, artigo 3. Pois bem, retomemos. A vontade, assim como move as demais potências, também move a si mesma, abre aspas. O fim se encontra na ordem dos apetecíveis, assim como o princípio se encontra na ordem dos inteligíveis. Pois bem, é manifesto que o intelecto, na medida em que conhece o princípio, se reduz a si mesmo da potência ao ato quanto ao conhecimento das conclusões, e desse modo se move a si mesmo. Portanto, de modo semelhante, a vontade, na medida em que quer o fim, se move a si mesma a querer o que é ad finem, fecha aspas. Isso está na Prima Secunde, questão 9, artigo 3. Como se percebe, aqui sempre se está respeitando o princípio de que tudo o que se move é movido por outro. As demais potências humanas são movidas pela vontade, e os atos da vontade que movem as demais potências ad finem são movidos, por sua vez, por aquele ato da vontade pelo qual se quer o fim último. Daí a importância que dá Santo Tomás ao estudo do ato da simples vontade, por onde se quer o fim último,
ao que dedica as questões 8, 9 e 10 da Prima Secunda. O assunto, então, que está por responder é quem põe e produz o ato de simples vontade. A resposta de sentido comum e de tomismo profundo é que quem põe o ato da vontade é, simplesmente, o homem, que por algo dizemos que é um ato humano, e inserta o mais humano dos atos. Aqui vale toda a doutrina geral dos princípios do agir. O princípio primeiro é a alma, enquanto forma substancial do homem, e o princípio imediato da vontade, como potência apetitiva. Sobre essa doutrina geral, Santo Tomás expõe, em especial, como o agir espiritual do intelecto e da vontade se funda no ser dos seres intelectuais. Há que defender com Santo Tomás a realidade da causalidade segunda, contra todo tipo de ocasionalismo. O agir segue o ser, e o que as coisas são funda o que as coisas fazem. O cão gera o cão porque é cão, e o fogo queima e esquenta por sua própria natureza de fogo. E assim o homem pensa e quer porque tem um modo de ser espiritual que o faz capaz de entender e amar. Isto é muito certo e está muito bem, mas há um problema a ser resolvido. Tanto a alma, forma substancial, como a potência apetitiva, forma acidental que resulta ou procede da substância por razão da alma, são princípios permanentes. Enquanto a vontade está em ato de querer o fim, ela pode mover-se a si mesma para querer o que é ad finem, mas nem sempre tem aquele ato primeiro. Abre aspas. A potência da vontade sempre está presente a si mesma, em ato, mas o ato da vontade pelo qual se quer algum fim nem sempre está na mesma vontade, pelo que não se segue que sempre se mova a si mesma. Fecha aspas. Isso está na Prima Secunde, questão 9, artigo 3, resposta à objeção 2. Como passa a vontade a pôr seu primeiro ato de querer o fim, a simplex voluntas. Aqui alguém, por defender a liberdade da vontade, pode dizer que essa é a única potência capaz de mover-se a si mesma para ato de querer, de modo que quer, se quer. Mas no preciso momento em que se diz isso, se diviniza a vontade, considerando-a como um primeiro motor imóvel, capaz de produzir algo sem mudança alguma em si mesma. Passaria do não agir para o agir, por si mesma e não por outro, e isso é o próprio do ato puro divino. A vontade é o primeiro motor dos atos humanos, mas é primeiro motor movido. Mas aqui está a questão: quem a move? Acaso a move o intelecto? O intelecto move a vontade quod specificationem, diz Santo Tomás, mas não quod exercitium. O intelecto determina a vontade quanto ao objeto, mas não se pode atribuir ao ato intelectual o movimento do ato voluntário, porque buscaríamos uma causa sem proporção ao efeito. A vontade pode mover a si mesma, o intelecto pode mover a si mesmo, mas não se peça a atos volitivos que gerem atos intelectuais, nem a atos intelectuais que gerem atos volitivos, como não se pede ao cão que gere gatos, nem ao gato que gere cães. Toda série de atos voluntários termina na potência volitiva como seu primeiro motor, fundada por suposto na alma humana como forma substancial, mas este é um primeiro motor que deve ser movido para passar ao ato. E aqui é onde não se pode seguir mais na linhagem de motores movidos, e há que reconhecer que o único que pode mover a vontade como potência natural do homem é o autor da natureza humana. Abre aspas. É impossível que o movimento voluntário do homem provenha de algum princípio extrínseco que não seja causa de sua vontade. Mas a causa da vontade não pode ser outra senão Deus, o que se vê de duas maneiras. Primeiro, porque a vontade é uma potência da alma racional, que só por Deus é causada por criação, como se disse na Prima Pars. Segundo, porque a vontade possui ordem ao bem universal,
pelo que nenhuma outra coisa pode ser causa da vontade, senão o mesmo Deus, que é o bem universal. Toda outra coisa se diz bem por participação, sendo certo bem particular, e a causa particular não fornece uma inclinação universal. Daí que tampouco a matéria-prima, que está em potência para todas as formas, possa ser causada por algum agente particular. Fecha aspas. Isso está na Prima Secunde, questão 9, artigo 6. Em outro lugar, Santo Tomás completa, abre aspas, portanto, somente Deus move a vontade do homem, como motor universal, em seu primeiro movimento de simples vontade, ao objeto universal da vontade, que é o bem e não o mal. E sem esta moção universal, o homem nada pode querer. Fecha aspas, isso está na Prima Secunde, questão 9, artigo 6, objeção 3. Já havia dito Santo Tomás, ao tratar na Prima Pars, da mutação das criaturas por parte de Deus. Também se perguntou ali se Deus pode mover a vontade criada, e responde, abre aspas, querer não é outra coisa que certa inclinação ao objeto da vontade, que é o bem universal. Agora bem, inclinar ao bem universal pertence ao primeiro motor, ao que se proporciona o fim último. Como nas coisas humanas, dirigir ao bem comum pertence ao que governa a multidão. Portanto, segundo ambos os modos, como objeto e como motor, é próprio de Deus mover a vontade, mas maximamente do segundo modo, ao incliná-la interiormente. Fecha aspas, isso está na Prima Pars, questão 105, artigo 4. Explica o padre Santiago Ramírez, abre aspas, o primeiro movimento da vontade, ou vele, é maximamente natural à vontade, pois maximamente ascende a sua natureza, como próxima à natureza, e, ademais, é maximamente voluntário, porque precisamente por ele, a potência, se denomina vontade, e os demais se dizem voluntários por relação a esse primeiro, como se vê pelo dito na questão precedente, ou seja, na questão 8, artigo 1. Portanto, como é da razão do movimento maximamente natural e maximamente voluntário, que maximamente proceda licitado por princípio intrínseco, o único agente exterior que pode mover a vontade a tal ato é aquele que possui o poder de excitar naturalmente a vontade para que licite natural e voluntariamente seu próprio movimento. Portanto, assim como só a causa própria da natureza pode produzir o movimento natural do exterior, assim somente a causa própria da vontade pode excitar do exterior seu movimento natural e voluntário. Fecha aspas. Isso está no livro de Ramírez, De Actibus Humanis, página 198. Como se vê, não basta dizer que Deus dá ao homem seu ser espiritual e o conserva para explicar a ação da vontade, senão que há que reconhecer que também a move até sua primeira operação, em razão da qual se seguem todas as demais. Evidentemente, não temos que pensar que Deus move a vontade como se move um pedaço de pau, porque não é próprio aos pedaços de pau que eles se movam, e o movimento advém ao pedaço de pau de modo puramente extrínseco. Não é assim, porque é próprio do ser espiritual, por seus atos de inteligência e vontade, para o qual está dotado justamente das potências respectivas. Ao considerar a ação voluntária e a perfeição que ela implica, falamos que o ser do homem é causa suficiente desse efeito, tal agere se segue devida e convenientemente de tal esse. O que não se explica é o passo do não agir para o agir, o que faz com que o homem que está em potência a querer, comece a querer. Aqui é onde há que reconhecer uma nova intervenção do autor da natureza. E logo, frente ao objeto, lhe dá o movimento de agir, pois o homem com sua potência volitiva não é motor imóvel, senão que é motor movido. Dissemos que a intervenção é do autor da natureza,
porque da mesma natureza humana provém a ação voluntária, e Deus a move de dentro, do intrínseco, o move segundo o que é e pode. Não é mover um pedaço de pau para dar um golpe, é mover a rama do carvalho a que dê folhas de carvalho. Bom, terminada a exposição acerca do primeiro motor da vontade, passemos então à exposição acerca do primeiro motor da inteligência. E, quanto ao problema do movimento da inteligência, deve-se dizer algo análogo ao que se disse quanto ao movimento da vontade. Explica Santo Tomás na passagem já citada, abre aspas, é manifesto que o intelecto, na medida em que conhece o princípio, se reduz a si mesmo da potência ao ato quanto ao conhecimento das conclusões, e desse modo se move a si mesmo. Portanto, de modo semelhante, a vontade, na medida em que quer o fim, se move a si mesma a querer o que é ad finem. Fecha aspas. Como foi dito, isso está na prima segunda, questão 9, artigo 3. Pois bem, o que reduz o intelecto da potência ao ato, quanto ao princípio do conhecimento, em razão do qual se move logo a si mesma para o conhecimento das conclusões. Aqui poderia-se pensar que, agora sim, o que move o intelecto é a vontade, porque justamente se diz que a vontade é primeiro motor de todos os atos humanos, abre aspas. A vontade pertence mover as demais potências ex ratione finis, que é objeto da vontade, fecha aspas. Como disse Santo Tomás, a vontade move o intelecto precisamente quod exercitium, mas não pode ser por duplo motivo. Primeiro, porque todo ato da vontade pressupõe um ato do intelecto, pois não se quer senão o bem entendido. Mas se para explicar o ato da vontade se necessita de um ato do intelecto, e para explicar o ato do intelecto se necessita de um ato da vontade, entramos em um círculo vicioso que se vai ao infinito. O mesmo Santo Tomás põe esta objeção frente à sua doutrina de que a vontade move o intelecto quod exercitium, abre aspas. Não podemos querer nada se não é entendido. Mas se a vontade move para entender, querendo entender, seria necessário que aquele querer também lhe preceda outro entender, e a esse entender outro querer, e assim ao infinito, o que é impossível. Portanto, a vontade não move ao intelecto, fecha aspas. Isso está na prima paras, questão 82, artigo 4, objeção 3. Segundo, porque assim como de um cão não saem gatos, nem de gatos saem cães, assim não se pode pedir a um ato volitivo que produza um ato intelectivo. O querer do fim produz o querer dos meios, e o entender do princípio o entender das conclusões. Querer de querer e entender de entender, de cães, cães e de gatos, gatos. Mas de querer não pode se seguir o entender, nem do entender o querer. A vontade move as potências a seus atos, diz Santo Tomás, ex ratione finis, que é o objeto da vontade. As move como o agente principal move ao instrumento, agregando-o uma virtude instrumental por cima da virtude própria do instrumento, considerando que é bom, objeto da vontade, mover-se a entender, sentir, irar-se ou desprezar. E por este movimento da vontade, os atos destas potências seriam, além do que são por virtude própria de cada potência, voluntários. O que agrega o movimento da vontade é, então, a razão de voluntariedade. Não está movendo a inteligência propriamente a entender, nem o irascível a irar-se, senão a entender e irar-se voluntariamente. Portanto, fica sempre por explicar como se movem as potências a atualizarem seus próprios atos. Assim como o movimento do escultor explica o movimento artístico do cinzel, mas não explica a rigidez capaz de cortar o mármore, que depende da natureza do cinzel, assim também
a vontade explica a voluntariedade dos movimentos das potências humanas, mas não explica a redução ao próprio ato das mesmas potências, que depende da natureza de cada potência. O que move o intelecto, uma vez determinado pela espécie da coisa conhecida, a atualizar o ato de entender dos princípios e produzir o verbo mental, é também aquele que deu natureza intelectual ao homem. Assim, responde Santo Tomás à objeção apresentada, abre aspas, não se deve proceder ao infinito, senão há que se deter no intelecto como no primeiro, pois é necessário que todo movimento da vontade preceda a apreensão, mas nem a toda apreensão precede o movimento da vontade, senão que o princípio de deliberar e entender é certo princípio intelectivo mais alto que nosso intelecto, que é Deus, como disse também Aristóteles no livro 7 da Ética Eudêmica, e desse modo mostra que não se procede ao infinito. Fecha aspas. Isso está na Prima Pars, questão 82, artigo 4, resposta à objeção 3. Como assinala o mesmo Santo Tomás, essa doutrina não é uma aplicação extraordinária da argumentação da primeira via, na qual nunca haveria pensado Aristóteles. Não, é a aplicação direta às séries causais mais altas da ordem natural, o entender e o querer. Como disse Aristóteles na Ética Eudêmica, abre aspas, poderia alguém, no entanto, trazer a questão de se a sorte não poderia ser a causa disto precisamente, de que formemos o desejo do que é devido e quando é devido. E se fosse assim, não viria a ser a fortuna a causa de tudo, tal como do pensamento e da deliberação? Não deliberamos, com efeito, depois de ter deliberado, o qual supõe uma prévia deliberação. Nem pensamos quando se há pensado previamente ao pensar, e assim ao infinito, senão que há algum princípio e, por conseguinte, o intelecto não é o princípio do pensar, nem a deliberação do deliberar. Sendo assim, que outra coisa poderia ser senão a sorte? Todas as coisas, por conseguinte, dependem da sorte, a não ser que haja um princípio fora do qual não haja outro, e o qual, meramente por ser tal, possa produzir tal ou qual resultado. Mas o objeto de nossa investigação é este precisamente. Qual é o princípio do movimento da alma? Pois bem, está claro que assim como no universo, assim aqui também tudo é movido por Deus, porque de certo modo tudo o move o divino em nós. O princípio da razão não é a razão, senão algo superior. Pois bem, quem senão Deus pode ser superior à ciência e ao intelecto? Fecha aspas. Isso está na Ética Eudêmica, livro 7, capítulo 14. Acrescentemos, para completar a consideração, que o mesmo há que dizer para o intelecto agente. A necessidade do primeiro motor não a possuem a inteligência e a vontade pelo que possuem de passíveis, senão pelo fato de serem potências ativas, isto é, atos, formas ou perfeições da ordem do ser acidental, que fundam suas ações próprias, mas que devem ser movidas a atualizá-las pelo autor da natureza. O intelecto agente é ato que, à diferença do intelecto possível ou paciente, não necessita nenhuma determinação suplementar para passar a agir, enquanto que o intelecto possível necessita da espécie da coisa conhecida. O intelecto agente é como uma luz que, posta diante do fantasma sensível da cogitativa, abstrai a acuidade e a imprime no intelecto agente. Mas para que ponha sua ação de abstrair frente ao seu objeto, necessita ser movido, pois não pode passar da potência de agir ao ato por si mesmo, e só pode ser movido pelo autor da natureza, que move intrinsecamente as potências a seus atos próprios, para os quais lhes deu sua natureza. Se nós pomos, no primeiro instante em que a alma recém-concebida passa a ter suas operações espirituais, devemos sustentar que, em primeiro lugar, se tem que dar a operação sensível, para que haja certa percepção que termine na atualização da cogitativa,
que apresenta ao intelecto agente um fantasma muito simples. Diante dessa novidade, se desencadeia uma série de ações que são ao mesmo tempo, mas segundo certa ordem de natureza. O intelecto agente abstrai a primeira quididade e a imprime no intelecto possível. Diante dessa determinação, o intelecto possível inicia sua primeira simples apreensão, id quod est. Pois bem, o intelecto não pode se mover à intelecção de sua primeira determinação sem determinar a vontade com o seu movimento, pois o ente é necessariamente bom. Uma vez determinada, a vontade se move por conseguinte a querer o bem entendido, e a vontade não se moverá sem informar de voluntariedade a segunda operação do intelecto, pelo que se declara na amorosa possessão da verdade. O ente é, primeiro, juízo intelectual. As três potências, intelecto, agente, possível e vontade, possuem um movimento próprio e um efeito secundário. Segue o esquema: 3 potências, 3 atos próprios e 3 efeitos secundários. Primeira potência, o intelecto agente. Seu ato próprio, iluminação da espécie no fantasma. Seu efeito secundário, determinar o intelecto possível com a espécie. Segunda potência, o intelecto possível. Seu ato próprio, a simples apreensão do ente. Seu efeito secundário, determinar a vontade quod specificationem. Terceira potência, a vontade. Seu ato próprio, a moção de amor. Seu efeito secundário, mover ao primeiro juízo quod exercitium. O efeito secundário se explica pelo ato próprio, mas o processo pelo que a potência passa a atualizar seu ato próprio não se explica senão pela intervenção do primeiro motor divino. Quanto à maneira de intervir do autor da natureza, não há que entendê-la à maneira dos agentes criados, que movem as demais coisas a modo de instrumentos, como dissemos que a vontade move o intelecto. Deus não move o intelecto de maneira que, quando está sem agir, possui certa perfeição, e quando se moveu a agir, se lhe acrescenta certa virtude instrumental. Não, isto ocorre entre o artista e o cinzel, porque o artista não dá ser ao cinzel, senão que usa o que ele é. Deus dá ao homem a potência de pensar, que é justamente a perfeição que explica no criado a produção do ato de pensar, mas lhe dá tal potência e a conserva sempre com sua impulsão a prorrompir no ato de pensar. A virtude que provém do agente principal divino é a mesma potência da criatura, da que produz o ato, só que há que reconhecer que o agente principal não só lhe dá o ser, senão também o impulso a agir. A forma da alma humana e a forma acidental do intelecto existem em impulsão à ação, pois o Criador lança as criaturas à existência como flechas impulsadas. As três potências, intelecto agente, intelecto possível e vontade, são movidas em conjunto ou em tandem pelo autor da natureza a seus atos próprios, dos que se seguem seus efeitos secundários. Toda a atividade espiritual do homem, então, está sustentada pelas ações iniciais das três potências, a iluminação dos fantasmas, a intelecção dos princípios e o querer dos fins, dos que se seguem atos segundos nas mesmas potências, intelecção de consequências e querer de meios ou fins secundários e efeitos nas potências adjacentes, impressão de novas espécies intelectuais, determinação de novos quereres deliberados, juízos voluntários do intelecto, como os de opinião e fé. E tudo isso se explica pela tendência das potências à operação que lhes vem do primeiro motor, tendência que se pode chamar de instinto divino, como explica o padre Ramírez, abre aspas, tanto o intelecto como a vontade são movidos eficientemente,
e por isso, tanto natural e fisicamente, só por Deus como por princípio exterior. E isto se faz por divino instinto, que implica, à vez, a instigação da mesma vontade. Estas duas moções, então, se fazem ao mesmo tempo, em um instante, ou melhor, é uma única moção virtual e eminentemente dupla, ilustrativa ou instigativa do intelecto e inspirativa da vontade, que em uma palavra se diz divino instinto. Fecha aspas, isso está no seu livro De Actibus Humanis, página 253. Pois bem, terminamos aqui a exposição acerca do primeiro motor do intelecto. Resta agora fazer a exposição acerca do primeiro motor do movimento gravitatório inercial. O primeiro movimento no criado, usando a palavra movimento em sentido amplo, não como ato daquilo que é potência, é certamente o intelectual, tal como ocorre nos anjos ou nas substâncias separadas da matéria. Mas no universo corpóreo, o primeiro movimento é certamente o local, como afirma o próprio Aristóteles. O conhecimento intelectual do homem pressupõe o conhecimento sensível e a experiência sensível, como qualquer outra mudança qualitativa, pressupõe sempre um certo movimento local. Nosso universo moderno, entretanto, passou pelo que alguns poderiam considerar uma dessacralização da cosmologia antiga, grega e medieval. Os antigos dividiam o universo corpóreo em duas grandes regiões muito diferentes, a região celestial dos elementos incorruptíveis e eternos e a região terrestre dos quatro elementos sujeitos à geração e à corrupção. Os espíritos celestiais movimentavam, por amor de Deus, as diversas esferas com movimentação local, e o mais perfeito relógio celeste provocava os movimentos de geração e corrupção na zona terrestre, sempre a partir de movimentos locais. Mas as observações modernas descobriram que a geração e a corrupção também ocorrem nas estrelas, e somos levados a pensar que não há nada incorruptível no universo corpóreo. Newton explicou com as mesmas leis os movimentos dos planetas no céu e das pedras na terra, com tal precisão que encheu de espanto o mundo da ciência, parecendo selar para sempre o túmulo da física aristotélica com uma lápide. Mas Newton não foi um grande filósofo, senão que foi um grande matemático, herdeiro de uma ciência que tinha deixado de lado as essências e as causas, que já não pedia o quid, nem o propter quid. Portanto, sem poder deixar de ser moderno em termos de observação de coisas, devemos voltar a ser aristotélicos em termos de sua consideração. A primeira lei de Newton afirma que um corpo tem velocidade constante, a menos que haja uma força resultante agindo sobre ele, expressando assim o que tem sido chamado de princípio da inércia. A conservação do impulso ou do ímpeto dos corpos é um fenômeno sempre observado e analisado por físicos e filósofos, e também, claro, por Aristóteles. Mas o que, para a física aristotélica, era um fenômeno secundário, na visão moderna passa a ter um lugar central e fundamental, porque o primeiro movimento, que para a física antiga era o da primeira esfera, movido imediatamente por Deus e regulando todos os outros movimentos, para a física moderna torna-se o movimento da inércia. O que mantém o universo em movimento perpétuo é, ao que parece, primeiramente a inércia. O princípio da inércia diz que um corpo mantém o seu estado de movimento por si mesmo e porque sim. E com isso ele acredita superar o princípio aristotélico de que tudo que se move é movido por outro. Muitos teólogos não conseguem resolver a aparente incompatibilidade entre a primeira forma tomista de demonstrar a existência do plano
e o princípio da inércia. Por exemplo, Garrigou-Lagrange, ao expor a primeira via, disse, abre aspas, Descartes acrescenta, todo corpo que nasce no início tende a continuar seu movimento em linha reta. Este princípio, admitido a priori de Descartes, havia sido por Galileu como ensinado pela experiência. Newton, Laplace, Poisson acreditaram em seu valor absoluto. Hoje é considerado uma hipótese sugerida pelos fatos, mas que não poderia ser verificada por eles. De sua concepção de movimento deduziu também Descartes o que hoje é chamado de princípio da conservação de energia. É impossível que o movimento cesse, nem mesmo mude de qualquer outra forma que não seja como sujeito. Se desaparece sob uma forma, aparece sob outra. Robert Mayer, o fundador da termodinâmica, dirá: a energia total de um sistema de corpos subtraída de todas as ações externas, a soma de sua energia real e potencial, permanece constante. Desse ponto de vista, um móvel não necessita mais de um motor de corrente enquanto está em movimento, bastando apenas para passar do estado de repouso ao que desde Descartes se chama estado de movimento. Através do movimento local, um corpo não adquiriria nada, não passaria do poder para agir, apenas mudaria de posição. Considerando esta nova noção de movimento local adquirida e incorporada na ciência, o padre Bilout, no Congresso Católico de Bruxelas em 1894, propôs dar ao movimento como ponto de partida para a prova, não o movimento em si, mas a transição do repouso para o movimento. Foi-lhe respondido com toda razão. Então já não é prova por movimento, mas prova por contingência. Nesta hipótese, o movimento só precisa, como as realidades estáveis e permanentes, de uma causa conservadora e não mais de um primeiro motor. Por outro lado, a noção cartesiana de movimento está muito longe de ser imposta, tanto do ponto de vista filosófico como científico, e mesmo que prevaleça para o movimento local, a nossa prova ainda poderia basear-se em movimentos qualitativos ou de aumento e diminuição. Fecha aspas. Isso está no livro do padre Garrigou-Lagrange, La Síntese Thomista. Se o teólogo se deixar prender nestas opções, ele e toda a ciência estarão perdidos. Do ponto de vista físico, é claro que os movimentos qualitativos e de diminuição ou aumento dependem do movimento local, que é o primeiro. Além disso, o que o princípio da inércia propõe não é uma noção cartesiana, mas sim uma experiência cotidiana, uma vez que a inércia não gira continuamente em torno de uma infinidade de satélites, guiando as nossas necessidades de reabastecimento. E do ponto de vista filosófico, renunciar à aplicação de um princípio em um caso particular é renunciar à universalidade do princípio. E aqui se trata de levar em conta o princípio da causalidade. Porque aqui não importa se a inércia é perpetuamente e conservada no espaço e se conserva ou não perfeitamente a energia cinética, pois os mesmos físicos modernos estão dispostos a modificar as suas hipóteses assim que a conta não fechar. Isto é o que realmente acontece com a chamada energia escura. Já com o mero atirar de uma pedra a 2 metros, sem a necessidade de o movimento durar mais tempo, é preciso explicar o que a faz conservar o impulso nesse curto trajeto. Se continuou a mover-se sozinho e porque sim, estamos perdidos, porque temos um Deus de pedra que se move sozinho, e vã é a nossa fé. Aristóteles é o físico por excelência, e diz que só há uma maneira de explicar a conservação do movimento de um projétil. Abre aspas. É impossível resolver o problema colocado de outra forma que não aquela que dissemos. Fecha aspas. E vamos tomar como certo que assim é.
mesmo que os elementos materiais da solução tenham de ser modificados. O texto de Aristóteles tem a sua dificuldade. São Tomás explica isso em seu comentário. Hoje, se nos faz fácil explicar o tipo de fenômenos que Aristóteles enuncia, porque se trata evidentemente de um fenômeno de propagação ondulatória em um meio em certo modo elástico, isto é, em um meio capaz de receber primeiro certa energia e depois devolvê-lo. É a maneira como se propaga uma onda no mar, o som no ar, ou a luz no éter. O meio, de acordo com Aristóteles, é o ar ou a água ou qualquer outra coisa. Agora sabemos que não é ar ou água, mas aquela outra coisa que hoje pode ser chamada de éter, que se comporta como um meio elástico diante das diversas forças da natureza, conservando e devolvendo a energia gravitatória, eletromagnética, nuclear e etc. Não há outra maneira de explicar o movimento inercial senão como uma interação ondulatória da massa dos corpos com o éter, uma vez que nada pode se mover por si mesmo como um todo, mas apenas parte em relação à parte. O primeiro obstáculo do cientista moderno para entender isto é que se é renunciado na física moderna a consideração do quid das coisas e persiste em pensar no espaço vazio como um nada dimensionado. O espaço tem quantidade e uma multiplicidade de propriedades que não podem ocorrer exceto com o substrato de uma substância, razão pela qual o chamado vácuo interatômico ou interestelar é parte da substância das coisas. Portanto, o primeiro elemento da solução é que há sempre um meio no qual os corpos se movem, e eles não podem se mover no vácuo, como tão abundantemente demonstra Aristóteles. Não devemos entender o cheio e o vazio à maneira de Demócrito, como os contraditórios ser e não ser, mas como contrários, pois se trata do cheio ou do vazio de massa, e a massa é uma passibilitas qualitas, que é onde se dá justamente a contrariedade. As substâncias corpóreas têm sua massa concentrada em minúsculos pontos ou peças muito densas, principalmente nos núcleos dos átomos, e no restante tem densidade zero ou nenhuma massa. Mas o fato de uma parte estar vazia de massa não significa que ela está vazia de substância. Portanto, assim como a viagem da luz se dá por meio da transferência dos pontos ou peças da energia eletromagnética, chamadas fótons, que se espalham por um efeito de onda no éter, assim a jornada dos corpos ocorre pela transferência de pontos de massa ou partículas elementares, que também se espalham por um efeito de onda no éter, donde a física quântica descobriu que os corpúsculos também têm comportamento ondulatório. Parece certo que, por poucos relatos que sejam feitos para explicar um impulso inercial por um efeito ondulatório, falta uma força de intensidade superlativa, capaz de vibrar em frequências imensamente mais superiores das mais altas que hoje se conhecem das eletromagnéticas, muito maiores do que a dos mais intensos raios gama. Mas assim como os físicos estabelecem a existência da força nuclear, porque não há outra forma de explicar a união dos prótons no núcleo dos átomos, assim também teriam que reconhecer, se fosse necessário, a existência de outra força física que explique o movimento inercial. Mas não parece necessário recorrer a uma quinta força, porque tudo sugere que é a mesma força da gravidade que explica o fenômeno da inércia, uma vez que os fenômenos gravitacionais e inerciais parecem implicar-se mutuamente, de forma análoga a como se implicam os eletromagnéticos e magnéticos. Assim como o magnetismo é um efeito dinâmico da eletricidade, a inércia parece ser o correlativo dinâmico da gravidade, porque assim como, pela gravidade, um corpo de massa produz em seu ambiente uma modificação no espaço pela qual todos os outros corpos próximos
são movidos em sua direção, não é surpreendente que quando um corpo é movido em uma determinada direção, produza uma alteração no espaço naquela direção como uma onda gravitacional, que tende a arrastar os pontos de massa da mesma forma que as ondas do mar arrastam os surfistas. A grande dificuldade em aceitar essa explicação é a aparente fraqueza da força gravitacional. Mas essa fraqueza ocorre face a corpos de baixa densidade, como a nossa Terra. Sabe-se que quanto maior a densidade, maior a força da gravidade, e supõe-se que a densidade possa aumentar enormemente, como parece ser observado em certos corpos celestes. Alguns cálculos simples, que correm o risco de serem simples demais, sugerem que, para que a explicação da inércia pela gravidade funcione, a densidade dos pontos de massa que compõem toda a matéria deveria ser igual ou maior que a de um buraco negro. Para alguns, pode parecer uma exigência ridícula, mas a física quântica tem descoberto que as partículas subatômicas são compostas por outras subatômicas de diâmetros impensadamente pequenos e que a possibilidade de que a densidade das peças de massa que nos compõem seja de um buraco negro não parece tão descabelada. Por ora, nós não pedimos mais para fecharmos com a ideia de que a inércia se explica por meio da força de gravidade. Não se há que multiplicar os princípios sem necessidade. Independentemente de qual seja a força que explica o movimento de inércia, o que importa para nós agora é que todo movimento local começa com certa energia e certa força, e damos por suposto que, como parece, a mais fundamental seja a que corresponde à gravidade. A conservação do movimento é explicado por um certo jogo de forças e energias. Portanto, a energia cinética nada mais é do que a conservação daquela energia fundamental, que acreditamos ser a energia gravitacional. Como então começa o movimento local? Suponhamos que Deus, com pouco gasto de imaginação, crie um universo composto de dois imensos corpos imóveis a uma certa distância um do outro. Entre eles existe uma certa energia gravitacional, que é como a de um elástico que os une. Energia que é uma certa potenciativa de movimento local. E essa energia, diz a física, é aplicada em duas forças que começam a mover os referidos corpos um em direção ao outro. Na medida em que os corpos se aceleram, a energia gravitacional é investida em energia cinética, que nada mais é, dizemos, do que o jogo ondulatório da mesma energia gravitacional que cada ponto de massa provoca no meio por onde passa. Agora vamos pensar um pouco sobre os bons filósofos. O que causou o início do movimento e sua aceleração constante? A energia gravitacional, dizem-nos. E a resposta é boa, mas permanece um problema. A energia é a força ativa do movimento, a qualidade, o primeiro ato, e a força é a ação motora, o segundo ato. Como é possível que aquilo que era capaz de se mover e não se movia, realmente comece a se mover? Porque dissemos que Deus criou corpos imóveis. A pergunta surpreende o físico. A energia é a capacidade de mover e tende por natureza a se mover. Sim, filho, mas a ação não pode surgir do poder ativo por si só e porque sim, porque aqui há algo a mais que precisa de explicação. Se a energia gravitacional é motor imóvel, ela é divina, embora seja uma divindade de baixa qualidade que se modifica. Não, aqui devemos levar em conta o mesmo que para a inteligência e a vontade. A energia gravitacional tende à ação porque o autor da natureza lhe dá o seu modo de ser e sustenta a sua tendência à ação como primeiro motor. E se, como parece, a energia eletromagnética não pode ser reduzida a um efeito direto da força gravitacional, o mesmo também deve ser dito dela. Quando duas cargas elétricas se atraem ou se repelem, o autor da natureza elétrica está respondendo do passo da potência à ação, isto é, da energia potencial
a força atual. Bom, terminamos a exposição acerca do primeiro motor do movimento gravitatório inercial e, de certo modo, a exposição sobre o funcionamento das vias causais. Mas gostaria de fazer um último resumo, para encerrarmos de vez a aula. Em que se funda a causalidade? É a pergunta que vos lanço. A causalidade se funda no fato de que somente em Deus há a integralidade e unidade de toda a atualidade. Somente em Deus há a máxima, completa e universal perfeição. Nas criaturas, a perfeição é recebida em uma potência passiva. Nas criaturas há apenas um reflexo parcial e delimitado da perfeição total. E isso em dois níveis. Primeiro, no nível predicamental. Notamos, na natureza, que os entes naturais possuem uma constituição individual e singularizada. Sócrates é um homem particular, e como ele existe uma multidão de homens, e todos são meros reflexos individuais da integralidade da ideia de homem. Mas, se Sócrates é um mero reflexo particular, um mero aspecto alheio à perspectividade da humanidade integral, como que ele pode transmitir a forma da humanidade total e inteira, por exemplo, na geração de um filho? Como dois cãezinhos, um macho e uma fêmea, que são meros aspectos reflexivos particulares da canicidade integral, podem transmitir com integralidade a ideia da canicidade a um filhote? Retomemos um pouco a exemplos mais anteriores. A coloração só se dá de forma própria e intrínseca na cor branca. Todas as demais cores são reflexos particulares e relativos à perspectividade da cor branca numa pirâmide. E todas as demais cores, o verde, o azul, o vermelho, são compostas de duas coisas: a imagem refletida e delimitada da cor branca e a pirâmide refletora. A imagem refletida é a atualidade causada. A pirâmide refletora é a potência receptiva. Todas as cores possuem a integralidade máxima da cor numa atualidade delimitada por uma potência receptiva. Como essa atualidade, já delimitada e parcializada, pode transmitir a integralidade da cor, iluminando outra coisa? Como Sócrates, um homem individual, constituído de uma potência receptiva, que é a matéria-prima, e de uma atualidade causada, que é a atualidade integral da forma humana refletida e delimitada na potência receptiva da matéria, pode transmitir a integralidade da forma humana a um bebê. A solução platônica para esse primeiro nível de que estamos tratando, que é o nível predicamental, ao menos neoplatônico, o platonismo adaptado pela patrística católica, se dá ao dizer que todas as ideias universais pré-existem na mente do arquiteto divino. Mas a solução tomista se eleva a um nível transcendental. Todas as espécies subsistentes também são meros reflexos da atualidade pura, máxima e universal, que é o ato de ser. Deus é a causa eficiente e universal de todas as espécies e indivíduos, e o fim máximo de todo agir, pois é o próprio ser universal. A primeira via explica como as coisas criadas vão do não agir para o agir, mas Deus sustenta as coisas criadas não só desse modo, senão que infunde e sustenta a própria atualidade da ação, a própria potência, e é o fim de todos os efeitos. Eis o axioma escolástico: agere sequitur esse, o agir segue o ser. Muito obrigado.